Mauro César Pereira, você estava dizendo que fora de série, no ataque do Flamengo, você acha Arrascaeta e Pedro, mas que ele precisa entregar mais para ver se ele vai ter uma sequência realmente, né? Os jogadores que podem decidir, tirar coelho da cartola, que você pode contar mais vezes como caras desequilibrantes. Eles dois e o Bruno Henrique, acho que menos pela idade, né? Os outros são jogadores bons. Mas assim, o cara que resolve, vai resolver, o jogo tá difícil, ou mesmo que não esteja tão difícil, vai lá e resolve, são eles, os caras mais talentosos, entendeu? Seja uma assistência, um gol, uma jogada, enfim. Falando dos caras de ataque, tá? Os caras que jogam lá na frente. O Arrascaeta é mais um atacante muitas vezes do que um meia, né? Então, eu vejo dessa forma. Agora, como falei, a temporada não se resume a 2 finais de semana. Ela é muito maior do que isso. Então ele tem que apresentar um bom futebol mais vezes e mostrar que ele ainda pode ser um jogador importante, decisivo e mais frequente, né? Agora, se ele tem tantas lesões, é uma coisa que o Flamengo e ele tem que resolver. Talvez tenha que, sei lá, ver de que maneira. Se não tem como operar, não tem como um tratamento, faz o quê? Para de jogar? Não, então você talvez tenha que se dedicar mais, talvez tenha que fazer mais fisioterapia, eu não sei. Aí dizer que tem que encontrar a solução. O que não dá para conviver e achar normal é o cara toda hora sai de campo cansado, se machuca toda hora, entra, joga mal, aí sai fazendo aquela cara de cansado. Pô, não dá, cara. Tá com 30 anos, já tá assim. Há quantas temporadas tá assim? É muito pouco. É muito pouco. Não é porque ele fez um final de semana, um domingo sensacional, que a gente vai achar que aí é muito fácil, aí é muito conveniente, né? Tem muita gente fazendo esse tipo de análise por aí, inclusive para agradar a torcida, né? Agora, o Bruno Prado, o Arrascaeta, tá? Ele se tornou, com esses 2 gols, olha o nível que ele tá chegando. Ganhou uma posição a mais na artilharia histórica do Flamengo. Ele ultrapassou uma lenda que eu gosto muito, é amigo pessoal meu, o filho dele é meu amigo pessoal também, que é o Júnior, né? O Arrascaeta passou o Júnior, o Maestro Júnior, agora ele tem 78 gols, enquanto o Júnior tem 77. O Mauro realmente falou dessa sequência. Quando se fala do Arrascaeta hoje, a gente precisa esperar uma sequência. Agora, vamos lá, ó. Ele teve uma pequena lesão na coxa direita no dia 21 de março, quando ele estava com a seleção uruguaia. A contusão tirou o Arrascaeta das estreias no Brasileiro contra o Internacional e da Libertadores contra o Deportivo Táchira. Só que tem um fator positivo aí na fase do Arrascaeta. A partir do duelo contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca, quando ele atuou a primeira vez por 90 minutos em 2025, os números dele aumentaram. Foram 8 confrontos de 10 possíveis e uma média de 79 minutos. Ou seja, dá para despertar uma certa esperança no torcedor. E eu só discordo um pouco do Mauro. Eu acho, para mim, o Bruno Henrique é tão decisivo hoje ainda quanto o Arrascaeta e o Pedro. Eu acho o Bruno Henrique muito decisivo. Eu acho surreal. O Mauro falou que acha ele um pouquinho menos. Não é isso que eu falei, Thiago. Eu falei que assim, ele aos 34 anos, ele não vai ser titular todos os jogos, ele vai ficar... Quando jogar Pedro Arrascaeta, muitas vezes ele não vai jogar. Você não pode cobrar do Bruno Henrique aos 34 o que cobra do Pedro aos 27. Sabe? É isso que eu falei. Eu fiz uma ressalva. Eu não... Mas você acha que ele ainda decidiu? Claro, eu acabei de falar. Ele decidiu da Copa do Brasil, foi importante. O jogo agora com o Vitória, o gol da vitória foi dele. Ele nem estava com as condições ideais de jogo. Ele é decisivo, mas assim, tem que ter uma ressalva. O cara tem 34 anos. O Jô tem 30, 27, são muito mais jovens. O Bruno Henrique, há 6 anos, quando tinha 28, né, em 2019, ele foi o rei da América. E continuou em 20, 21 jogando. Agora, eu coloco sempre essa ressalva, porque acho que não é justo eu analisar o Bruno Henrique aos 34, depois de uma lesão grave que ele teve no ano retrasado, como o Pedro, que é muito mais jovem, e como o Arrascaeta também é bem mais novo do que ele, né? Eu acho que esses têm mais condições de oferecer mais. O Bruno Henrique, para mim, hoje é um cara que, assim, todo mundo à disposição, ele em alguns jogos vai ficar no banco. Ele vai ser opção, e outros ele vai começar. Vai depender muito das escolhas do técnico e da situação. Decisivo ele é, super decisivo. Aliás, para mim, de todo jogador do B19, ele é o principal. Todos eles. Que passaram 19 para cá, para mim é o principal. O que está há mais tempo, o que entrega mais, não enche o saco, não cria problema, não veste camisa de outro time, não fica fazendo careta quando está saindo de campo cansado. Não tem nada disso. Ele é o principal. O Pedro, não falo porque o Pedro não chegou em 19, chegou em 20. Dos que chegaram em 19, para mim o Bruno Henrique é o mais importante jogador dessa fase aí, desse recorte da história do Flamengo. Não é tão midiático. Agora ele tem 34 anos, né?
Quer dizer, daqui a pouquinho, no meio do ano, já está quase com 30 para 35 no final de 2020. Então, pô, eu tenho que entender que não dá para exigir desse cara a mesma coisa que você vai exigir do Pedro com 27 para 28, que é muito mais jovem, né, muito mais inteiro, e o Arrascaeta tem 30. Se você pegar o Bruno Henrique com 30 anos, é o Bruno Henrique de 4 anos atrás, é o Bruno Henrique de 2021. Quer dizer, ainda estava voando. Aí depois teve a lesão grave, ainda voltou muito bem, ainda é muito decisivo. Eu não acho que ele esteja num patamar técnico abaixo. Eu acho que ele faço ressalva devido à idade e pela lesão grave que ele teve também, que não pode ser ignorada nesse contexto. Uma lesão grave com 30 e poucos anos, né? É um Arrascaeta já tendo aí uma nova sequência, tá? Ele teve os números aumentando nesse começo de temporada, né? E que vai sendo aí uma esperança pro torcedor do Flamengo, né, Bruno? Porque uma coisa eu acho que o único jogador genial do Flamengo, gênio, é o Arrascaeta. Eu acho o Arrascaeta genial. O Arrascaeta é aquele cara que ele sabe o que ele vai fazer com a bola antes dela chegar. Que foi o que eu falei do primeiro gol. Parece que foi normal. Ele pensa rápido, ele tira com uma perna e ele chuta com a outra. Pouquíssimos usariam esse recurso. Ele já recebe sabendo o passe que ele vai dar. É um gênio que, se tiver 60% fisicamente, né, Bruninho? Tem muito a entregar. Ele é um jogador importante para o Flamengo, ele é muito bom jogador. Ele tem oscilações que é também um pouco da característica dele, assim, do jeito que ele joga. Tem os problemas físicos, aí quando ele tem uma lesão muscular ele para um tempo, volta, demora um pouco para condicionar, depois retoma, e ele tem algumas oscilações que é muito dele, assim. Ele é um jogador que se concentra mais na faixa central do campo. Teve um momento da carreira que ele partia mais do lado para dentro, hoje ele tem mais dificuldade para fazer isso, então às vezes ele participa um pouco menos, mas ele é decisivo. Ele é um dos jogadores com capacidade de decisão. Ele é um dos diferentes do Flamengo, que os outros, concordo, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique em alguns momentos, são esses que têm mais poder de decisão lá na frente. Os outros são bons jogadores, mas eles estão ali para ajudar, para compor, aí vai ter um momento bom, um momento ruim, mas são jogadores normais, são jogadores bem normais. Esses aí são os que têm algo diferente. E o Arrascaeta tem. E isso é um cara que é um jogador já histórico do Flamengo, tá na galeria de ídolos históricos do clube, e que ajuda, que faz diferença, que você espera algo diferente dele. Então ele vai ajudar o Flamengo bastante. E quando ele não joga, ele, Gerson também, são jogadores que o Flamengo não tem reposição. Tanto que quando ele não joga, muitas vezes parte por um sistema de 4 atacantes, que aí eu acho que o time cai bastante porque vira uma correria maluca, né? Quando não jogam os dois, às vezes joga Pulgar, Gerson, De La Cruz e 3 atacantes, ok. Quando falta, o Gerson tem que jogar mais atrás, ou quando usa com 4 atacantes, que às vezes o time usa, e não quer dizer que não possa render, não possa ganhar, mas aí eu acho que muda, acho que vira uma coisa, assim, uma correria, aí vai depender muito que a marcação-pressão acerte, aí perde um pouco do brilho que tem, mas é um time que quando tem Arrascaeta, tem Gerson, e se o Pedro voltar bem, é um time que fica muito forte. Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. No Flamengo só permanece quem aguenta. É 8 ou 80, mais ou menos a torcida arrebenta. Aqui são só os melhores e selecionados.